Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E só uma coisa pra dizer: a história de hoje é sem dúvida uma das mais surpreendentes que a gente já produziu aqui no canal. Vou pedir pra você então manter a atenção, pois tem algumas nuances, personagens, a história é bem densa com reviravoltas. Então, se você puder, curte o vídeo, comenta, compartilhe com quem possa se interessar. Dê também uma olhada no nosso clube de membros. Toda semana sai vídeo com antecedência e tem também alguns conteúdos inéditos. E me marque lá no @oinsólito. Combinados? É isso? Vamos aos fatos. Em 1993, a famosa banda americana de rock Soul Asylum lançou um videoclipe de um dos seus grandes sucessos, chamado Runaway Train. E assim como a música, esse clipe obteve uma enorme repercussão, não só pela força emocional de suas imagens retratando crianças e adolescentes em situações de abuso, fuga e sequestro, mas também porque nele, em sua edição exibida em Michigan, nos Estados Unidos, apareciam as fotos de alguns jovens que se encontravam desaparecidos em circunstâncias por vezes misteriosas. A força desse videoclipe foi tamanha que mesmo depois de 20 anos do seu lançamento, ele acabou ajudando as autoridades locais a encontrarem vários desses jovens desaparecidos com vida, mas infelizmente uma das garotas que apareciam no vídeo continuou sumida, até que mais de 30 anos se passassem. Ela era a Andrea Bauman, de 14 anos de idade, uma jovem sofrida que, como a canção da banda dizia, só queria pegar um trem fugitivo para longe de onde estava. O inverno estava indo embora e faltava pouco mais de uma semana para a chegada da primavera na cidade de Holland, Michigan. E para a maioria dos habitantes da localidade, não havia nada de especial acontecendo na tarde daquele sábado, 11 de março de 1989. Mas, como o sofrimento é algo que costuma ser alheio aos nossos olhos, a menos que esteja acontecendo conosco, uma família não estava nada bem. Tratava-se do casal formado por Dennis e Brenda Bauman, que moravam na casa da esquina da Lincoln com a Rua 52. Eles eram os pais de duas garotas, sendo que uma delas era a Andrea, a mais velha, e a outra, Vanessa, uma recém-nascida. Como um pai preocupado, o Dennis, que era um marceneiro e ex-reservista da Marinha, foi quem primeiro contatou a polícia, dizendo aos oficiais que assim que voltou do trabalho para casa naquele dia, ele percebeu que a Andrea tinha desaparecido, e junto com ela, alguns de seus pertences e cerca de $100 de sua cômoda. Não demorou para que o retrato da garota fosse pintado a tintas literais e a polícia ficasse sabendo que a Andrea era a filha adotiva do casal. E nas palavras do pai, ela era uma adolescente problemática que vivia em pé de guerra com a mãe e já tinha um histórico de fuga para a casa de uma amiga certa vez. Sob orientação policial, Dennis aceitou ligar para alguns amigos de Andrea para ver se alguém tinha visto a garota ou tinha notícias dela. Mas Brenda, a mãe, foi quem tomou a frente nessa tarefa, sendo a principal informante da polícia quanto ao que ia sendo descoberto e inclusive corrigindo o valor que Andrea havia roubado do pai de 100 para $150. Então, com a imagem de ladra e fugitiva, a garota, que seria uma suposta vítima de um desaparecimento, teve um mandado de prisão emitido contra ela por furto, e Dennis Bauman ficou sendo o pai que havia sido roubado pela própria filha. O caso foi parar no Departamento de Serviços Juvenis e quase ninguém que conhecia o casal Bauman foi capaz de questionar aquela narrativa tida como oficial, mas quase é uma palavra que nos dá margem para algo a mais que vem por aí, não é verdade? Pois bem, ao longo dos anos, rumores inquietantes sobre a família Bauman circulavam pela cidade, como a vez em que a Andrea, que estava no ensino médio, entrou no ônibus escolar com um dos pulsos sangrando e criou-se então a história de que ela estava tentando tirar a própria vida, ou a outra versão que dizia que ela tinha se cortado tentando entrar em casa depois de ser trancada para fora pelos pais. Havia também aqueles rumores mais sórdidos que diziam que o casal Bauman estava abusando de Andrea. Fosse o que fosse,
Naquela região e naquela época, o que se desenrolava sob portas fechadas era tido como um problema de família que ninguém devia se meter. O fato era que, quando Vanessa, a irmãzinha de Aldria, nasceu, naturalmente ela, como a mais velha, deixou de ser o centro das atenções da casa e aos poucos passou a ser como uma segunda mãe para a pequena, que necessitava de constantes cuidados. Dessa forma, a Aldria não teve a adolescência que seus amigos tiveram, pois enquanto eles iam se divertir em clubes depois da escola e nos jogos de futebol nas noites de sexta-feira, ela passava seu tempo trocando fraldas e lavando mamadeiras, inclusive em sua pasta de escola, onde os adolescentes costumavam colocar um recorte de revista ou foto de alguma paixão. A Aldria mantinha a foto de sua irmãzinha e, quando não estavam juntas, sempre se preocupava com o bem-estar da criança. Certamente, essa era uma imagem que destoava daquela pintada pelo pai Bauman à polícia e que levou muitos moradores de Holland a acabarem concluindo que a Aldria devia ter fugido de casa porque não aguentava mais seu tipo de vida doméstica, que tinha se tornado um fardo estressante para uma garota tão jovem quanto ela. Provavelmente ela teria ido atrás da sua mãe biológica. Algumas pessoas inclusive diziam que ela tinha pegado carona em um posto de combustível na estrada e teria ido então para longe dali, junto com um garoto de quem possivelmente estaria grávida. As histórias eram muitas e Brenda, a mãe, ajudou a recriá-las ainda mais à medida em que as semanas e meses seguintes ela relatava uma série de pistas à polícia que confirmavam a hipótese de que Aldria havia fugido, mas que, mediante investigações, acabavam dando em becos sem saída, o que não vinha a ser de grande ajuda. Os anos então foram se passando e os colegas de Aldria iam aos bailes, se formavam e alguns arrumavam empregos, enquanto outros entravam em universidades. Como é típico da vida, alguns se casaram e tiveram seus filhos, mas foi como se o tempo tivesse parado para Aldria, que, como numa imagem congelada na memória dos que a conheceram, continuava tendo apenas 14 anos. A polícia tinha uma única foto dela da época de seu desaparecimento, que contribuía para formar essa imagem onde, de alguma maneira enigmática, ela parecia estar suspensa entre a adolescência e a idade adulta. A evolução da tecnologia policial cresceu muito até o ano de 2009, onde a internet já era uma ferramenta poderosa usada pela lei na resolução de inúmeros crimes. E foi nesse contexto que também surgiram os curiosos e ajudantes, detetives de poltrona ou detetives da internet, como melhor ficaram conhecidos. Essas pessoas, por altruísmo ou simples desejo de desvendar mistérios, passaram a operar à sua maneira particular como braços virtuais da lei que tentam alcançar detalhes e pontos que parecem estar escondidos no escuro aos olhos dos policiais em campo. Cole Koppelman era uma dessas pessoas, um ex-contador que havia deixado de trabalhar em sua área para se dedicar aos cuidados de sua mãe idosa, como seu cuidador em tempo integral. Aos 46 anos, ele nunca esperava ser um desvendador de mistérios, mas um caso chocante de uma garota sequestrada por 18 anos que gerou comoção naquela época e indignação por parte de um desleixo da polícia, acabou atiçando sua curiosidade investigativa e o levando ao site Webluts, um fórum onde detetives da internet e entusiastas do true crime se encontravam para ajudarem em casos não resolvidos. Como um satélite até então à deriva, o Cole passou a gravitar naquele mundo de casos arquivados sem solução aparente, concentrando-se especialmente naqueles com a mais baixa chance de serem solucionados. Ele tinha o pensamento de que poderia ser um par de olhos novos com um pouco mais de persistência dentro daquela comunidade e de que isso poderia ser uma beneficência para certos casos. Então, nos intervalos que tinha enquanto cuidava de sua mãe na cidade de El Segundo, na Califórnia, o Cole Koppelman
tornou-se um detetive amador durante as noites em frente ao seu computador num canto mal iluminado da sua casa. Só que o termo amador se dava apenas na nomenclatura e não em seu intento. E foi com o caso de uma Jane Doe, ou desconhecida, no condado de Racine, Wisconsin, que ele passou a se aprofundar no terreno das sinuosas investigações virtuais. A tal desconhecida era uma jovem que tinha sido encontrada em 1999 à beira de um milharal e que estava morta há cerca de 12 horas. Porém, uma chuva havia lavado quaisquer evidências que podiam ser úteis para a polícia. As circunstâncias em torno daquele corpo eram nebulosas e aquela jovem foi enterrada tendo uma lápide que sequer continha o seu nome. Apenas havia escrito nela, desaparecida, mas não esquecida. Obcecado então com o caso, o Cole passou a observar toda a informação que encontrou sobre a desconhecida, numa busca minuciosa por artigos e notícias nas mídias sociais, e acabou descobrindo que ela tinha olhos verdes avelã, 2 piercings em cada orelha, cabelos castanhos avermelhados, curtos, 1,88 m, 54 quilos e tinha entre 18 e 30 anos de idade. Ela tinha sido achada usando uma camiseta masculina cinza e prateada bordada com flores vermelhas. E aqui vale a ênfase dada pelo fabricante aos investigadores. Era um design que remetia a meados dos anos 80. Cole, que então já utilizava o Banco de Dados Nacional de Pessoas Desaparecidas e Corpos Não Identificados, conhecido como NamUs ou Nomeia-nos, sabia que através de seu sistema era possível comparar as características de alguém desaparecido com a de um morto não identificado, pois gerar uma única semelhança seria suficiente para uma dica valiosa na aplicação da lei. Com muita determinação, ele havia se tornado um desenhista forense, valendo-se do software de edição de imagens CorelDRAW, que lhe permitiu fazer renderizações faciais com base em fotos pós-mortem de vários desconhecidos que se encontravam nas gavetas geladas dos necrotérios, aguardando por uma identificação. Assim que conseguia tornar os mortos mais reconhecíveis, Cole enviava seu trabalho para o banco de dados do NamUs e também para o WebLuts, a fim de que seus parentes pudessem reconhecê-los e outros detetives pudessem compartilhar as novidades. Esse trabalho acabou por colocá-lo como um parceiro dos departamentos de polícia e no projeto DNA Doe, que identifica restos mortais através de pesquisas genéticas, e Cole então estava feliz por ajudar, mesmo que não fosse remunerado por isso. Sua ajuda havia sido imprescindível para resolver o caso de Tammy Jo Alexander em 2015. Agora, ele estava esmerando para realizar o mesmo feito no caso da desconhecida do condado de Racine, mas com os dados lançados no NamUs, isso não era suficiente, até que entre aquela justa posição no site e os mortos e desaparecidos, um nome veio à tona: Andrea Bauman. A semelhança entre o perfil das duas não era algo para se passar batido, e Cole gerou uma imagem combinada sobrepondo a foto de Andrea com a foto das autópsias da garota desconhecida, marcando as semelhanças em vermelho e logo em seguida repassando o que havia descoberto para a polícia, que concluiu ser convincente para que se iniciasse uma investigação. Porém, devido ao fato de Andrea ter sido adotada, precisaria se confirmar o DNA dela com o da desconhecida, o que significava que teriam que rastrear a sua mãe biológica, e isso poderia demorar algum tempo. Cada qual então com seu serviço, e o Cole continuou investigando por conta própria. Ele queria saber mais sobre a Andrea, e no final de 2012, ele acabou visitando uma página na web chamada classmates.com. Era um serviço pago onde se permitia entrar em contato com ex-colegas de escola, e Cole tinha a esperança vaga de que talvez encontrasse a Andrea Bauman por ali. E qual não foi a sua surpresa quando a achou em meio ao catálogo e ainda mais disposta a conversar.
Só que a surpresa foi mais impactante quando ele descobriu que na verdade não estava conversando com Andrea, mas sim com Cat Tarkanian, a mãe biológica de Andrea. Cat tinha o histórico que renderia o roteiro de um filme. Aos 14 anos, igual a Andrea, ela havia fugido de casa por não suportar mais os abusos de sua mãe, que a obrigava a cuidar de 6 irmãos, e também por ter sido molestada por um dos amigos da mãe, além de um adolescente que tinha ali estuprado. Com um plano em mente, ela pegou carona para o Tennessee e de lá foi parar em Nova Orleans em pleno início dos anos 70, onde descobriu que ela não era a única adolescente fugitiva por ali. Tendo a ajuda então de um grupo de jovens local, Cat se arrumou na vida e conheceu Randy Badger, com 19 anos, que viria a se tornar o seu marido, mas isso mediante a liberação dos pais de Cat, por ela ainda ser menor de idade, o que não foi um problema, visto que eles não a mais queriam por perto. E aqui eu até me lembrei do filme Matilda, onde eu achava que aqueles pais eram muito bizarros e só poderiam existir realmente numa ficção. Mas, continuando, em 23 de junho de 1974, Cat deu à luz uma menina e a batizou com o nome de Alexis, em homenagem à bela atriz canadense Alexis Smith. Mas, como a vida muitas vezes é dura e injusta, Cat teve que amargar a queda de seu relacionamento quando pegou Randy atraindo com uma outra mulher. Ela foi embora então para a casa de sua mãe, mas não foi bem recebida quando chegou com uma filha pequena nos braços. Percebendo que sua vida naquele momento não lhe daria condições de dar o melhor para Alexis, ela resolveu, dentro de pouco tempo, com os preparativos de sua mãe, levar a criança para a adoção de uma boa família por meio do trabalho da Catholic Charities. Depois disso, Cat foi embora novamente, deixando seu triste passado para trás, e 30 anos se passaram com ela se tornando uma enfermeira casada com um novo marido. Como mãe, ela nunca se esqueceu de Alexis, embora não fizesse ideia do que tinha acontecido com sua filha, mas esperava que ela estivesse feliz com sua família adotiva. Acontece que esse quadro caiu por terra quando em 2010 Cat recebeu uma carta de uma assistente social como um terremoto chacoalhou sua vida. A carta dizia que a polícia de Michigan precisava de seu DNA porque Alexis havia desaparecido e um corpo que poderia ser o dela tinha sido encontrado, mas não fornecia nenhum detalhe a mais, como por exemplo o nome de adoção que Alexis tinha ganhado. Cat então concordou em ceder seu DNA, mas queria mais informações sobre a filha, então passou a pesquisar por conta própria e logo descobriu sobre o desaparecimento, cujos dados batiam com os de Alexis. Quando ela viu a foto de Andrea Bauman, sentiu que ela poderia ser a sua filha e decidiu então criar uma página no Facebook sobre seu desaparecimento e ao mesmo tempo uma conta no site classmates.com para que pudesse entrar em contato com os colegas de Andrea. E foi aí que ela conheceu o Carl Kaufman, o nosso investigador amador. Os dois passaram então a se ajudar e com a orientação perita de um detetive aposentado chamado Pat O'Reilly, Cat percebeu que eles deveriam focar sua investigação no pai adotivo de Andrea, o Dennis Bauman. Descobriu-se que o homem estava longe de ser o pai exemplar que deveria ser, pois Dennis possuía um histórico como assediador sexual na cidade de Holland e já havia sido preso e liberado com o apoio de certos membros da comunidade e inclusive de sua esposa, a Brenda. Com detalhes da ficha criminal de Dennis, Cat sentiu em seu âmago que ele poderia ter matado Alexis. Em 2013, então, o aguardado resultado de DNA confirmou que a garota desconhecida do condado de Racine não era a filha de Cat e que o caso que eles investigavam como se fosse um era na verdade 2. Com a entrada de outros detetives no caso, mais sujeiras a respeito de Dennis Bauman confirmaram que ele se tratava de um predador sexual, mas não havia provas concretas, apenas circunstanciais que o ligavam aos crimes dos quais ele era suspeito ou acusado. Em uma de suas idas a Michigan, o Carl Kaufman e a Cat estacionaram em frente à casa dos Baumans e, com um binóculo, Cat prestou atenção em uma laje de concreto que havia no quintal da casa. E num lampejo de assustadora realidade,
ela profetizou que sua filha estava enterrada ali. Em novembro de 2019, através de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu prender Linda LaRoche, a assassina da desconhecida do condado de Racine, que finalmente foi identificada como sendo Peg Johnson. Mas e quanto a Andrea Bauman? Quando surgiram as respostas? Bom, 2 semanas depois, Cat recebeu a alegre notícia de que Dennis havia sido preso pelo assassinato de Kathleen Doyle, até então desconhecida nos arquivos. Ela compartilhou a notícia com o Cole, que já tinha voltado a trabalhar como contador depois do falecimento de sua idosa mãe, mas que ainda continuava ligado nos assuntos da investigação. 3 meses depois, a prisão de Dennis Bauman, em fevereiro de 2020. A polícia então voltou à sua casa e começou as escavações. Restos de esqueletos humanos foram achados e os investigadores informaram que, entre eles, poderia estar o de Andrea Bauman. Cat novamente forneceu seu DNA em março daquele ano, cerca de 31 anos após o desaparecimento de Andrea. Houve a correspondência triste, porém esperada. Ela não acertou somente que Andrea estava morta, mas também que havia sido enterrada embaixo daquela laje. Dennis Bauman afirmou à polícia que a tinha matado por acidente ao lhe dar um tapa que resultou em sua queda, fazendo com que ela quebrasse o pescoço, e que após isso ele resolveu esconder o corpo. Em junho de 2020, ele recebeu 2 sentenças de prisão perpétua, mais 20 anos pelo assassinato de Kathleen Doyle. Cat pleiteia o direito de poder enterrar os restos de sua filha, ou da Andrea Bauman, como Alexis Badger, o nome que primeiro foi dado à sua filha, e tanto ela como Cole Kopman continuaram a ajudar a polícia a desvendar vários casos de garotas desaparecidas. Realmente, esse Cole merece um prêmio, hein, pessoal? Que trabalho incrível! E a mãe da Alexis, ou a Andrea, manteve um instinto materno. Que história, meus caros! Essa família que adotou a Alexis, esse tal Dennis, eu fiquei pensando aqui que essa adoção já tinha um objetivo obscuro, não é mesmo? Lembrando aqui que todo aquele roteiro de que a Alexis ou a Andrea fugiu porque era problemática, etc e tal, a coitada deve ter crescido numa situação de abuso terrível. Mas claro que isso aqui é só uma suposição minha. Mas eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Já conhecia a história? Use o espaço dos comentários aí, vamos trocar uma ideia, fechou? Agradeço imensamente a sua companhia, espero vê-los no próximo episódio.